Vamos falar um pouco hoje sobre resolver problemas, porque parece que as nossas situações, as nossas necessidades, as nossas dificuldades não mudam muito de hoje para 1.000, 2.000, 3.000 anos atrás, né? Se nós formos computar as necessidades e as problemáticas humanas, parece que a gente está sempre voltando em torno das mesmas coisas, tá? Que vai desde os aspectos familiares, né, de discussões familiares e tal, até como a vida é muito difícil e nós não conseguimos lidar com as suas provas, ou não consigo me destacar na sociedade, essas coisas todas. E tem uma razão de ser disso tudo, né? Mas principalmente o importante aqui não é focar no problema, não vou fazer um exame disso ou de onde vêm os problemas, mas sim pensar como nós podemos encontrar soluções. Pensando em como encontrar soluções, temos a sabedoria tradicional. Eu ultimamente tenho pensado em formas de definir, né, o canal e a maneira de como apresentar certas coisas, e uma delas que eu venho pensando é justamente da sabedoria de sempre para problemas atuais. Ou seja, os problemas de hoje são resolvidos com aquilo que sempre funcionou. Sabedoria de sempre para problemas atuais quer dizer que hoje eu vou resolver minhas situações, meus problemas, com as fórmulas que foram desenvolvidas ou deixadas, né? Se elas não foram desenvolvidas, elas foram pelo menos registradas pelos sábios, por aqueles que vieram há 2.000 anos. E olha só que coisa mais atual, né? Coisa mais cool, que coisa mais moderna, né? Isso, porque hoje as coisas parecem que nascem todas elas bem velhas, né? Falei do filme lá do Nolan, né? Da Odisseia. E como aquele filme tem um ar velho, cansado, saturado, assim. Parece que ele começa já no final e tá acabando sempre. Tem esse clima, assim, de uma nostalgia da desgraça, sabe? É, terrível, terrível. Muito longe do espírito do original, que traz uma positividade frente às maiores lutas, às maiores guerras. Ou seja, há um caminho para você superar qualquer coisa, né? Estamos falando de conflitos, estamos falando de elementos que, ainda que tenham seu nível simbólico, hoje já se sabe muito provavelmente que a batalha em Troia não é simplesmente uma questão literária, mas também foi um elemento que aconteceu, né, histórico, né, e justamente o mito ele funde o que é histórico com o que é simbólico, justamente por isso que ele ganha as proporções que ele ganha. E nossa senhora, né? Se vocês quiserem ver o vídeo do Nolan, procure aqui no canal, né, sobre isso, o vídeo sobre o filme, né? Mas como a gente parece que constrói tudo hoje já pensando numa certa nostalgia, e como tudo tem uma obsolescência programada, não pensando nos equipamentos, nos objetos que nós adquirimos, mas sim pensando nas ideias, nas formas, na maneira como nós abraçamos certas coisas que a gente sabe que daqui a 1, 2 anos a gente já vai descartar. O problema hoje, né, que eu vejo é que a gente acredita que o grande problema do mundo são elementos materiais, né, seja pelo capitalismo, pelo comunismo que se impõe sobre nós e tal, 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 tal. Mas principalmente você pode colocar que venha de qualquer lugar, né, porque ideias nefastas e problemáticas estão aí, né, em atacado, né, qualquer lugar que você pensar, você consegue encontrar uma bomba, e essa bomba ela vai corromper as estruturas do nosso imaginário, do nosso pensamento, das nossas ideias. Então ninguém compra uma ideia, né, no sentido figurado, tá? Ninguém compra uma ideia para ficar com essa ideia pela vida toda. Ou ninguém faz isso com essa intenção, né? Ou se faz, esquece muito rapidamente. Então, assim, um problema dos estudos filosóficos, um desafio, né? Problema, entenda desafio, que a gente busca sempre superar, encontrar uma ideia que seja a última, né? Aquela que vai ser a definitiva, uma definição sobre Deus, uma definição sobre as coisas, definir coisas de maneira
imutável, de maneira que eu possa utilizar isso hoje, amanhã, daqui a 100, 2000, 3000 anos, porque aquela definição ela é perfeita. Então isso seria assim, um grande sonho, né, dos intelectuais. Justamente isso é um grande sonho, e talvez até uma utopia, e nós vivemos sempre na tensão de buscar harmonizar elementos circunstanciais atuais com o que foi passado, né? Justamente quando a gente vai buscar, então, ideias que funcionem para hoje, o mais provável é que ela já tenha sido dada lá atrás, né? Tem uma frase do Chesterton que eu vou tentar reproduzir aqui, mas diz algo mais ou menos assim: se algo foi feito no passado, quer dizer que é muito mais plausível que eu consiga realizar hoje, porque alguém já fez. Enquanto nossa mentalidade de hoje é: se algo foi feito no passado, isso já não pode ser feito mais, porque já fizeram, né? Então nós vivemos num afã de imediatismo, né? Num afã de futurismo, tá? O futurismo, aquela cartilha, né, que foi lançada na Itália, se eu não me engano, em 1910 ou 5, não me lembro agora. Ele permanece, tá? Permanece talvez não de forma declarada, mas ele impregnou, ou já estava impregnando naquela época, todas as formas culturais que advieram desde então. Então todas as fórmulas culturais ou formas de cultura que vieram no século XX, ela já vem impregnada com esse ranço, com essa doença, como um câncer que vai corroendo as estruturas de tudo aquilo que a gente consegue, que a gente cria, né? E a única salvação ou a única esperança que a gente deve ter frente a isso é buscar se descontaminar dessas coisas, tá bem? Se você está gostando desse vídeo até aqui, eu te peço o seu like nesse vídeo, sua inscrição no canal. Te convido para estudar comigo no meu grupo de estudos, que vai começar falando sobre a Odisseia. Tá bem? Então, o link vai ficar aqui na descrição. Qualquer dúvida que você tenha, também pode jogar aí nos comentários. Valeu? Então, vamos pensar por isso, né? Porque quando eu observo o passado, eu consigo, mais do que julgar os antigos como se costuma fazer, né? Eu consigo aprender com ele. Eu consigo entender que várias coisas que foram feitas foram erros, e eu não preciso cometer os mesmos erros. E várias coisas que foram feitas foram geniais, foram incríveis, maravilhosas, assim, coisas absolutamente fantásticas, né? E aqui entra uma coisa, né? Um comentário meu, porque o que eu estou colocando aqui seria mais ou menos uma observação da história, né? Meio imparcial, mas um comentário que eu poderia adicionar a isso aqui seria que por isso as obras de arte têm um valor tão fundamental, porque a obra de arte ela consegue separar em alguma medida aquele que a produz da obra, né? Então a pessoa pode ser absolutamente genial para o lado artístico e não ser assim uma pessoa tão vamos dizer assim, tão virtuosa, né? Isso é possível de acontecer. Então, é como se a obra de arte, em algumas medidas, em algum sentido, ela pegasse apenas aquilo de mais perfeito que existe na pessoa. É a pessoa, vamos dizer assim, sublimada, né, dos seus erros, dos seus vícios. Então, a gente consegue se inspirar muito mais por essa via, né? Enfim, é um pouco diferente da literatura, né? Apesar de literatura também ser obra de arte, né? Mas tem dentro de si todo um universo ali dentro, né? Bom, vamos então falar um pouco sobre isso. Por que as coisas parecem já nascer velhas, né? Se a gente pensar nesse filme que eu trouxe de exemplo, né, da Odisseia, você tem então um filme lançado esse ano que tem uma estética que já vem se reproduzindo já há alguns bons anos, né? Algo que o pessoal chamaria de mais grounded, né? Ou seja, mais aterrado, né? Mais realista, que já é uma tendência que vem se começando a se fazer a partir dos anos 2000, né? Começou com essa tendência e aí vieram vários filmes até de super-heróis tentando calcá-los na realidade, né? Ou até uma realidade meio ficção científica. E, né? Mas se vocês pararem para pensar na década de 90,
e, se eu não me engano, na de 80, né? Que vieram aquele boom de filmes tratando de viagem no tempo, né? Filmes, até jogos de videogame também, muitos. Década de 90 era só viagem no tempo e, sei lá, medievalismo, não sei. Não, só taca ali viagem no tempo e tal. Tudo tinha uma viagem no tempo, né? Isso, né, é radicalmente diferente do que vem nos anos 2000, né? Que começa uma tendência de aterramento, né? Que vai se consolidar aí, acho que no 2010, na década de 10, né? Nós temos bastante isso aí. Então tudo vai te tirando, né, um pouco ou bastante do aspecto fantástico, né? As coisas ainda são de ficção, as obras são de ficção, mas perdem o seu aspecto fantástico no aspecto que a gente poderia criar elementos absurdos, né? E dar asa à imaginação. Não pode ser tanto assim, porque já não tem mais esses elementos mágicos acontecendo. Então, nem no cinema, nem na arte, a gente parece ter direito a pensar em coisas mágicas, em pensar na magia que está diante de nós ou que existe na própria vida, né? Então, isso vai tirando um pouco ou bastante da função poética da cultura, né? Então você tem cultura e principalmente a poesia, pensando na poesia como uma espécie de protocultura, tá? Não é bem isso, mas vamos pensar como seja isso, né? Proto seria uma espécie de de, de anterior, né? Algo que vai derivar o que vem depois, né? Quase como um ancestral. Ou seja, a poesia, ela, em certo sentido, ela é como uma cultura ancestral que vai dar nascimento a todos os outros tipos de cultura. Eu posso afirmar isso com base no que Platão escreve e como ele estrutura seus diálogos, sempre pensando na poesia dos seus grandes poetas, né, que é o Hesíodo e o Homero, né? Também alguns outros, né, que ele traz, Sófocles, ele traz, não lembro se ele traz Píndaro agora, mas enfim. O importante é que a todo momento ele está fazendo esse diálogo com os poetas e estruturando filosoficamente o quão de validade tem essas frases, esses aforismas, né? Então a poesia nesse sentido é como uma protocultura que vem a estabelecer e criar a realidade da cultura atual. Então nós somos hoje uma sociedade sem poesia, né? Sem poesia, e se temos poesia, é uma poesia pobre, uma poesia vagabunda, assim, se eu pudesse falar com as palavras que eu gostaria, porque ela não nos faz sonhar, não nos desperta, nos coloca numa situação de ver as coisas, não vou nem dizer com encantamento, né? Porque eu acho que a vida tem uma beleza que é deslumbrante, assim, que te dá um certo encantamento, mas ela não dá para as coisas um sentido metafísico, né? Um sentido de que tudo tem uma finalidade transcendente, tudo tem uma conexão mística, tudo tem um aspecto simbólico sagrado, ainda que você não saiba disso, né? Ainda que eu mesmo posso não saber sobre mim mesmo, né? Mas, segundo, acho que Aristóteles, né, se não me engano, eu acho que sim, que fala que o corpo, que a alma, que a forma do corpo é a alma, né? Ou seja, o corpo ele se adequa à alma. Então assim também nossas ações, nossas vidas vai se adequar àquilo que a nossa alma está ansiando, está buscando, né? De forma que, assim como também Platão vai dizer que o corpo, a alma forma o corpo, né? À medida que a alma vai então se estruturando em torno de elementos mais transcendentes, mais elevados, de virtudes que são mais que nos fortalecem, nos amadurecem de maneira mais total, mais integral, né? Então, finalmente, ela vai mudando a vida ao nosso redor. Então, não conseguimos viver nada daquilo que não passou pela nossa imaginação, tá? Porque a imaginação, né, o reino poético, o reino das possibilidades,
E justamente nas possibilidades, você pode ser o que você quiser, né? Então, quando Aquiles faz o seu trabalho, né, e mitologicamente ele é considerado o guerreiro perfeito e tem que lidar com sua cólera, tem que lidar com seus problemas lá. Ele tem o seu fim e aí, né, representam isso através de um mito. Quem foi Aquiles? Não sabemos. Será que existiu? Pouco importa. O que importa é que existiu ou que existe um guerreiro perfeito. E esse guerreiro perfeito, ele pode ser pensado, ele existe porque ele está na nossa imaginação. E tanto existe que quando Alexandre, já contei essa história aqui outras vezes, mas quando Alexandre toma contato com esse exemplo, né, através de Aristóteles, ele se impacta profundamente com aquilo, né? Já queria ser um rei, né, certamente, mas um rei como Aquiles, né? Ou seja, ser grandioso como Aquiles, né? Uma vida curta e uma vida gloriosa, e parece que é exatamente isso que ele consegue realizar em sua vida, né? Então, para quem não sabe ou para quem nunca ouviu falar disso, porque, né, quem vai ouvir falar disso? Eu mesmo não ouvi falar disso na escola. Mas enfim, a base da cultura ocidental, tudo aquilo que nós vamos chamar de pilares da nossa cultura, né? O helenismo, a cultura que nós chamamos de cultura grega, ou filosofia grega, tudo nasce e é preservado graças a Alexandre, né? Não porque ele fez tudo, mas porque ele instituiu um centro cultural chamado Alexandria, no centro do Mediterrâneo, né? Na bacia do Mediterrâneo, do mar Mediterrâneo, lá mais perto, né, da Europa Ocidental, né, do que do Mar Egeu, né, que estava mais perto ali da Ásia, e aproximou, né, e centralizou, vamos dizer assim, as rotas do Oriente com o Ocidente, né? Então, o Mar Mediterrâneo, ele é realmente no meio, né, está lá mediando vamos dizer assim, as influências. E lá pôde-se começar a criar isso que é, vamos dizer assim, a protocultura ocidental, né? E justamente quando nós pensamos nisso, né? Olha o esforço, né, que cada pessoa realizou para poder se construir o que nós temos hoje, né? E que hoje também a gente não dá tanto valor porque a gente descarta tudo, né? Então, a criação desse centro foi muito importante, que porque ainda que as ideias prevaleçam ou sejam difundidas em algum grau, em algum nível, se a gente não tem um ponto que seja afirmador, um ponto que seja solidificador, né? As coisas ficam muito vaporosas e a gente não consegue dar a elas uma forma final, ou pelo menos uma forma que seja compreensível, né? Que a gente chama de filosofia platônica hoje, tem uma forma que precisou ser definida em algum momento. Mesma coisa para Aristóteles, etc. Com isso veio muitos erros, vieram muitos problemas de, vamos dizer assim, editoração, né? Como nós sabemos, mas esses erros são menores comparados ao grande erro que seria não ter nenhum tipo disso registrado, né? Então aqui, eu já abri várias abas aqui no navegador na cabeça de vocês. Eu queria trazer esse ponto, né? Em algum momento alguém precisou criar soluções para problemas existentes em suas épocas. E esses problemas, eles aconteceram ou viveram ou estejam... esses problemas, eles transtornaram a vida de algumas pessoas e de muita gente para que algum filósofo, algum pensador se predispusesse a refletir sobre aquilo. No momento em que ele encontra uma solução, essa é uma solução universal, porque é um problema universal. Quando Platão dá ali mais ou menos uma fórmula para lidar com a raiva, para lidar com a cólera, ele consegue encontrar uma resposta que é universal, porque a forma da alma humana, o ser humano em si, ele mudou muito pouco, né, desde o tempo de Platão.
talvez não tenha mudado nada. O mesmo vale para as questões todas outras, né? Quando Aristóteles fala que todo ser humano deseja o conhecer, ele está falando que você também deseja conhecer, porque o ser humano não muda, né, em sua estrutura. Né? Se mudasse, não teríamos que criar outros nomes. Né? Quando então Platão vem falar que a, a educação não consiste em dar visão para a alma, mas em direcioná-la para o local correto, o caminho correto, que é a luz, né? São palavras, são colocadas assim, mais ou menos. Ele está dizendo que a educação é um elemento que simplesmente aponta o caminho, né? Porque a alma já possui visão. Então, a sua alma também já possui visão, mas se você está perdido, se você está desorientado, você precisa de uma educação que te aponte o caminho, né? E o caminho, ele vai dizer que é o bem, né? O bem absoluto, esse bem universal. Então, para que a gente possa conquistar ou criar um entendimento dos problemas atuais, nós precisamos compreender também os problemas antigos, né? Porque muitas vezes a gente vai perceber que os nossos problemas atuais já foram respondidos há muitos séculos. E justamente ao pensar que nós somos pioneiros, porque em tudo a gente quer ser pioneiro, até nas desgraças, nós também nos sentimos muito isolados do resto da humanidade. Só nós temos esses problemas aqui, ó meu Deus, ó céus, ó azar, ó vida, como eu sou, né, um miserável, como eu sou um coitado. Não é assim que acontece. Na verdade, os nossos problemas são muito provavelmente filhos dos problemas dos nossos pais e assim sucessivamente, de forma que nós sempre temos os mesmos problemas, sempre voltando, né? E eles vão acontecendo em certos ciclos, né? Então, assim, é importante a gente pensar sobre essas coisas e investigar nossa história, investigar o que nós podemos pensar acerca da profissão que nós desenvolvemos hoje, né? Como pode ser diferente em relação a como era feita há 10, 20, 30, 50 anos atrás. E não estou dizendo que a gente deva, que tudo o que foi feito no passado exatamente seja válido, principalmente quando a gente fala de técnicas, né? Porque a técnica muda bastante, é necessário que mude, mas principalmente quando falamos de conceitos, né? Mas até pensando em termos técnicos, né? Quais eram as soluções inteligentes que se encontrava quando não se haviam soluções melhores para responder a certas coisas, né? Então, com isso, a gente vai começando a se alicerçar dentro da realidade e começa, então, a encontrar maneiras de responder aos problemas da vida mesma, né? Então, cada vez mais eu tenho buscado um posicionamento de voltar para as fontes, né, dos problemas ou de onde eles começaram a ser discutidos, para que se possa, né, eu no caso, mas eu te convido a fazer o mesmo, para que se possa ter uma visão mais original, né, no sentido de estar mais próximo da origem, né, do que o problema representa, tá? Então eu estava passando por isso agora, estava lendo um livro, né, do Isagoge, do Porfírio, que fala das categorias de Aristóteles. E me parece que ele já está tratando o problema de uma maneira muito diferente do que o Aristóteles mesmo trata. Então, assim, para Porfírio já há uma série de outras coisas que ele precisou considerar para escrever a sua introdução às categorias de Aristóteles, o que fez com que se tornasse uma outra obra que tratasse de uma outra coisa e tivesse um outro objetivo. Mas porque o contexto dele era totalmente diferente e ele precisava explicar aquilo para um outro público, né? Enfim, é isso que eu queria trazer aqui. Então, os problemas de hoje serão resolvidos com a sabedoria de sempre, né? Questões técnicas são mais específicas, mas podemos sempre ajustar uma coisa a outra, tá bem? Então, vamos ficando por aqui. Peço o seu like, sua inscrição nesse vídeo e até a próxima. Tchau, tchau.